Saudações esportivas. Minha gente, eu vou fazer mais um pedido a vocês que nos sigam aí no canal Toque de Crack Esportes. Curta, compartilhe, comente, toque o sininho, se liga no canal, se inscreva no canal. Eu estou precisando muito de apoio de todo mundo. Infelizmente o YouTube, vou continuar repetindo isso, não está enviando as mensagens, as comunicações, enfim, tudo que precisa ser feito. Eu estou precisando de apoio também, porque eu preciso melhorar a minha renda mensal em virtude da situação de saúde que eu estou passando. Né? Eu vou precisar fazer 3 procedimentos super delicados e eu estou tirando para todos os lados. Então, conto com a ajuda de vocês para divulgar o canal Toque de Crack Esporte para os 4 cantos do mundo, aí que eu preciso muito do apoio de vocês no canal, no Instagram, Toque de Crack Esporte, no blog, Toque de Crack Esportes, br.blogspot.com, na página do Facebook, enfim, toda a minha rede social, porque qualquer trabalhador no Brasil hoje não consegue sobreviver só com a renda do trabalho profissional dele. Eu quero falar hoje de regra de futebol, exatamente da regra 14. E eu estou aqui com o livro de regras da CBF, impresso pela CBF. Esse é o livro de regras da CBF, regras de futebol. E o que diz a regra 14? Tiro penal. Será concedido um tiro penal contra a equipe que cometeram uma das 10 faltas que levam a um tiro direto dentro da sua própria área penal, enquanto a bola estiver em jogo. Um gol poderá ser marcado diretamente de um tiro penal. Isso é a regra 14. Posição da bola e dos jogadores. A bola será colocada no ponto penal. Deverá ser devidamente identificado. O goleiro defensor deverá permanecer sobre uma própria linha de meta, frente ao executor do tiro penal e entre os postes da meta até que a bola esteja em jogo. Os jogadores, exceto o executor do tiro penal, estarão colocados no campo de jogo, fora da área penal, atrás do ponto penal, a um mínimo de 9 metros e 15 centímetros do ponto penal. O árbitro não dará o sinal para a execução do pênalti até que todos os jogadores estejam colocados em posição conforme a regra. Decidirá quando se tenha consumado um tiro penal. Procedimento. O executor do tiro penal chutará a bola para frente. Não poderá voltar a jogar a bola enquanto ela não tiver tocado outro jogador. A bola entrará em jogo no momento em que for chutada e se põe em movimento. Isso é normal, isso é básico. Então, essa aqui é a regra do jogo. Acontece que em 2020, a International Board mudou essa maldita regra e criou então o chamado pênalti protocolar. Ou seja, é aquele pênalti que bate o toque do braço, só será marcado a partir do fim da axila, aqui. O pênalti só será marcado a partir do fim da axila. Isso é o que diz a International Board. Está aqui o documento, eu não vou ler porque ele é extenso pra caramba, de 2021, está aqui. São 8 folhas, não vou ficar lendo isso. Então, o que acontece? Se o jogador do time adversário coloca a mão na bola, é pênalti. Isso é a regra. Mas, depois que foi introduzido esse maldito documento aqui,
da International Board. Então, se a bola bater no ombro ou na axila, é pênalti. É o pênalti protocolar. É aquele pênalti que o árbitro marcou lá no Mundial da Arábia Saudita, no jogo entre Palmeiras e Chelsea, ou Chelsea e Palmeiras, em que a bola bateu no ombro e ele marcou pênalti. Não é necessário marcar isso. A própria CBF agora instituiu um documento que o árbitro marca se quiser. O que aconteceu ontem no jogo País de Gales e Ucrânia? O Conor Roberts colocou a mão na bola. Ele é do País de Gales. O árbitro não deu pênalti. O VAR chamou ele e disse que houve pênalti. Ouvimos todo o diálogo. Simplesmente o árbitro ignorou o VAR e não marcou o pênalti. Com isso, desclassificou a Ucrânia da Copa do Mundo, injustamente, porque ela jogou muito mais bola do que o País de Gales. No jogo Flamengo e Fortaleza no Maracanã, o senhor Leandro Pedro Voaden ouviu o VAR, marcou um pênalti de Benevenuto em Pedro. Foi quando o Flamengo fez 1-0. Ele não marcou primeiro o pênalti contra o Flamengo, a favor do Fortaleza. O Fortaleza marcou o gol, o Flamengo empatou. E o Leandro Pedro Voaden, no segundo tempo, não marcou um pênalti contra o Flamengo, assinalado pelo VAR. Porém, Deus é tão bom que o Fortaleza fez o segundo gol e ganhou o jogo. Então é aquela história, pênalti roubado não entra e gol roubado também não entra. Ele não marcou e foi punido por isso. Então a regra 14, ela é clara. É a regra. Agora, depois que criaram o problema da interpretação, que a Internal Board criou a questão da interpretação, aí virou essa bagunça que é o futebol hoje. No Brasil, muito maior do que fora do Brasil. Ontem, o árbitro que apitou Ucrânia e País de Gales, não me recordo o país dele, que não foi divulgado, ele simplesmente operou a Ucrânia. Da mesma forma que o Voaden tentou operar o Fortaleza, mas não conseguiu. Então é aquela história. O pênalti hoje, antigamente o goleiro podia se movimentar no gol. Hoje ele não pode, ele tem que ficar estático. Se ele se mexer, é punido com cartão amarelo. E tem mais detalhes. Eu fiz algumas anotações aqui. Já falei do País de Gales e Ucrânia, que o árbitro não deu e o VAR confirmou, e o árbitro manteve a decisão dele errada. O Voaden manteve a decisão dele errada, né, mas não adiantou. Se o goleiro se adiantar, tem que repetir o pênalti. Se ele se mexer, tem que repetir o pênalti. Então, todo gol tem que ser confirmado pelo VAR agora. Virou uma palhaçada que, por exemplo, vamos pegar lá, País de Gales e Ucrânia. O País de Gales marcou o gol. Só que esperou 1 minuto e meio, para o VAR confirmar o gol, e confirmou. Espanha e República Tcheca. A Espanha marcou o segundo gol aos 48 minutos do segundo tempo. Já estava quase no final, porque o jogo foi 50 minutos. Teve que esperar o árbitro confirmar o gol. Levou 1 minuto, para o VAR confirmar o gol e a Espanha empatar em 2-2. No Brasil, demora-se 7, 8, 10 minutos para confirmar um gol. Agora, por que
que os gols têm que ser confirmados pelo VAR. Porque o árbitro de campo não tem coragem de se impor. São poucos os que se impõem. O Rafael Claus atuou bem na final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e São Paulo, porém, ele não é confiável. O Wilton Pereira Sampaio, que apitou ontem Palmeiras e Atlético Mineiro, é o árbitro que vai para a Copa, é um dos piores árbitros do Brasil, foi premiado com a passagem para a Copa do Mundo. Em compensação, deixaram de fora grandes árbitros melhores que poderiam estar na Copa do Mundo. E o Wilton Pereira Sampaio ontem cometeu algumas imbecilidades em campo, não prejudicou o resultado, poderia ter prejudicado, mas ele cometeu alguns equívocos em falta, em escanteio, em uma série de outras coisas para os dois lados. O que me assusta é que o Atlético Mineiro fazendo cera com o time misto do Palmeiras. É esse o time que quer ganhar a Libertadores? Meu Deus. Isso vai ser objeto de um comentário meu mais tarde, no podcast ou no Instagram. Agora, o que eu queria deixar bem claro, aqui é quanto à regra 14. A regra 14, segundo o documento, isso aqui não é um documento da CBF, é um documento da FIFA, da International Board, que a CBF imprimiu. Segundo a regra, é pênalti só quando o jogador adversário bota a mão na bola dentro da área intencionalmente. Agora criaram o pênalti protocolar, que ela bate aqui ou bate aqui e vira pênalti. Daqui uns dias vão criar mais, se ela bater no peito lá, a parte de baixo, vão criar pênalti também, porque a International Board muda toda hora, todo momento, ela muda mais as regras de futebol, como a gente muda de cueca. É impressionante. Então é isso que eu queria dizer hoje sobre a regra 14, é que ela não é bem aplicada pelos árbitros brasileiros e que se deixam levar pela interpretação de VAR. Esse é o problema do Brasil hoje. Por isso que nós estamos cheios de reclamação. Todo jogo, todo campeonato tem reclamação. Nos jogos de sábado teve 3 reclamações. Campeonato inteiro, desde 2020, não se tem sossego. Paz e bem.